Quem está mais pressionado para o jogo de amanhã? Quem está mais pressionado é o São Paulo. São Paulo pela tá mais parte da pressionado. tabela que tá. O São Paulo está embaixo da tabela. O São Paulo, se não conseguir um resultado positivo, pode ser ultrapassado. O Juventude tem 1 ponto a menos que o São Paulo e 2 jogos a menos. E a equipe do Fortaleza tem 3 pontos a menos que o São Paulo, mas tem um jogo a menos que o São Paulo também. Então, o São Paulo pode entrar na zona do rebaixamento, caso não vá bem. Realmente, a pressão é muito grande. Teve aí uma reação contra o Bragantino no último jogo. O São Paulo começou bem, depois o São Paulo sentiu o gol tomado, passou a jogar atrás, tomou sufoco, depois do meio para o final do segundo tempo voltou a ser um pouco mais agressivo. Então o São Paulo ainda está oscilando. O Crespo, muito criticado, principalmente pela primeira entrevista, a gente mesmo criticou ele aqui pela primeira entrevista dele, e ele foi muito mal, tem que fazer esse São Paulo jogar. Olha, a situação do São Paulo está muito complicada. O Corinthians respira mais aliviado com a vitória diante do Ceará. Enquanto você falava, tinha gente aqui balançando a cabeça. Discordo, de um lado pro outro. Eu discordo de forma Nem saudável. começou o programa, cara. Não, na verdade eu discordo de forma saudável dos nossos amigos, porque eu vou mudar minha postura, eu não quero mais ser Por que você fica com o celular na perna, com os negócios abertos? Porque... Você fica lendo as notícias, Não, na verdade, você não fala nenhuma da sua cabeça? É isso aí, exato. Não, na verdade, ao contrário dos demais, já que vocês não querem que eu seja o cara da paz, eu vou ser agressivo, ao contrário dos demais que não estão nem aí pra notícia, pra informação, sai falando um monte de groselha, e aí cai tudo nas minhas costas, eu trabalho com o quê? Com dados, números. Fica chupinhando os outros aí, ó. Eu quero dizer o seguinte, que o Corinthians, pra mim, vai mais pressionado pro compromisso, independentemente da tabela do campeonato. O Corinthians, sim, está à frente do São Paulo, mas o São Paulo, na minha concepção, não vai ser rebaixado, tem muito torneio pela frente, está se reforçando, e o São Paulo está numa competição que a torcida gosta muito, que é a Libertadores. Competição sul-americana que o Corinthians já foi eliminado. O Corinthians tem problemas extra-campo gigantescos. A única coisa que funciona mais ou menos é a parte dentro de campo, que já está começando a ser questionada. E o Corinthians tem uma sequência muito complicada de jogos. Corinthians pode meter 4 jogos seguidos sem ter vitória. E isso pode acontecer, é algo que pode acontecer, não é nenhum absurdo. O Corinthians pega um São Paulo jogando no Morumbi, que não é absurdo pensar no São Paulo vencendo. Depois pega o Cruzeiro, um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. O melhor, né? Na Neoquímica Arena, mas perdeu pro Red Bull Bragantino, também não é absurdo de pensar na possibilidade de perder. Depois pega um Botafogo no Rio de Janeiro, e aí, meu parceiro, pega logo um Palmeiras. Palmeiras na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. Não vai ganhar de ninguém, você acha? Calma, você imagina se o Corinthians perde o jogo pro São Paulo, como é que vai pro compromisso com o Cruzeiro? Aí cai o Dorival, se ele não fizer nenhum ponto nesses 4 jogos. O Corinthians, ao contrário do São Paulo, tem mais problemas, não só dentro de campo, mas também extra-campo, que fazem com que eu pense que o Corinthians vai mais pressionado. Aí não... Assunção, 4 jogos. Se ele não fizer nada nesses 4 jogos, ele vai cair. Grandes possibilidades disso acontecer, grandes possibilidades. Mas também a gente vê uma possibilidade real dele não conseguir 4 vitórias nesse jogo. Porque Mas não vai conseguir. São 4 times e 4 partidas muito difíceis. Isso eu te garanto, não consegue Muito vencer os difícil. 4. Ele vai não fazer consegue. 4 pontos aí. Um empate e uma vitória. Por outro lado, você vê os jogos do São Paulo. São Paulo pega o Corinthians, Morumbi, aí depois pega o Juventude, confronto direto, já que o São Paulo está na parte de baixo da tabela, precisa ganhar do Juventude. Camisa fora de casa. tem que pesar aí. Exatamente. Né? Aí pega um Fluminense, que também está bem no jogo, foi bem no Mundial, mas no Brasileiro também está oscilando, joga no Morumbi. Depois pega o Internacional, que também é um confronto direto na parte de baixo da tabela. Ou seja, os jogos do São Paulo, teoricamente, são mais fáceis e salvam o São Paulo caso o São Paulo consiga o resultado. Então, por isso, o Corinthians, para mim, está mais pressionado para essa partida. O Alex Fogaça. Depois do Inter é o Vitória, se eu não me engano, que é outro concorrente direto também. São Paulo tem muitos concorrentes diretos, sim, né? Na parte de baixo da tabela. E isso também dificulta, né? Você tá com times que estão disputando a mesma coisa que você, também é complicado. E eu repito aqui, Juventude tem 2 jogos a menos que o São Paulo e o Fortaleza 1 jogo a menos que o São Paulo. Mas é muito melhor você jogar com esses times que estão na parte de baixo da tabela e você fazer resultado, porque logo em seguida vem aí os que estão em cima. Os que estão em cima. Então, é bom fazer o máximo de pontos nesses jogos, porque depois aí vem chuva forte. Que o São Paulo Vamos para os times? Vamos. Para os O São Paulo prováveis? perde por 1-0 no Morumbi do Corinthians, cara. Depois de perder, depois de empatar com o Bragantino, de perder feio para o Flamengo, o São Paulo só tem 2 vitórias no campeonato.
sei se o São Paulo chegar tão menos pressionado, não. Mas, ó, você está falando de um resultado hipotético. A derrota pro Corinthians. Nós temos o jogo Não, contra o se Corinthians. perder, eu tô tudo falando. bem, Você resultado falou de hipotético. 4 hipotéticos aí que não vai mas pontuar você com não ninguém. entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Vamos lá. Entendi, sim. O São Paulo não jogou com o Corinthians. O São Paulo tem a possibilidade até de jogar em casa, de conseguir esses 3 pontos e crescer no campeonato. E outra, o São Paulo está se reforçando. O São Paulo trouxe reforços nessa janela de meio de ano. O Corinthians, na janela de meio de ano do ano passado, tinha conseguido trazer reforços. Nessa, não. O Corinthians está batendo cabeça. Então, há uma luz no fim do túnel em relação a novos atletas chegando nessa equipe do São Paulo. No Corinthians, a gente não vê isso. Fora a bagunça, a balbúrdia, o nojo que é a política do Corinthians.